Bom, no vídeo da semana passada a gente conseguiu finalizar o reparo ali na frente. E o que eu pretendo fazer hoje é montar essa caixa de ar interna desse lado. Tá? Depois que eu montar essa caixa de ar, eu vou tentar montar do lado de lá. E aqui a gente observa, a Bianca pode aproximar um pouquinho, a gente já tem um remendo aqui nessa coluna da lateral da combinha dela, porque já devia ter apodrecido junto com o assoalho aqui alguma parte. E o funileiro que fez o serviço a última vez, ele fez um pequeno remendo aqui, simplesmente para ficar encaixado, vamos dizer assim, no assoalho. Olhando o Paulão funileiro, ele fez essa peça aqui como ela deveria ser. Uma peça completa com uma pequena curva aqui para apoiar o fundo da lateral nova e ao mesmo tempo vai preso aqui. Eu vou também tentar fazer esses remendos. Não sei se nesse vídeo ou um pouquinho mais para frente. A primeira coisa que eu vou fazer, sem dúvida, é soldar essa peça aqui no lugar. Então para isso eu vou pedir a ajuda da Bianca para que a gente possa encaixar. Bom, a caixa de ar eu já consegui soldar aqui. É relativamente fácil, não tem muito segredo. Eu acho que o único desafio é manter ela alinhada. Tá? E eu acredito que eu consegui, porque simplesmente pelo estado que estava a outra, essa daqui ela está muito mais alinhada, por assim dizer, do que a outra que a gente tinha. Agora eu só quero fazer um pequeno teste aqui. Eu vou prender com os dois alicates que a gente tem, ao contrário do Paulão funileiro que tem um cardume de alicates, eu só tenho dois. Então eu vou pedir para a Bianca dar uma pausa para a gente prender, para eu ver até onde vai vir esse remendo aqui, ó. Olha que beleza, Bianca. Até a altura que vai vir esse remendo, para a gente ter uma referência do que vai ser descartado daqui para baixo. E não, eu não vou tirar 5 centímetros aqui para tentar aproveitar a maior parte possível da lata original, porque aqui também já está bastante comprometido. Então eu vou fazer questão de trocar o remendo completo. Além de ter uma chapa fresca aqui, uma chapa nova, sem ferrugem, a gente vai conseguir usar esse rebaixo aqui para fazer a emenda o melhor possível aqui e a gente vai tentar colar, sim senhor. Ó, Bianca, só para ver se a gente se anima um pouco, vendo como é que vai ficar remendado. Bom, essa é a visão interna da operação Portela. Isso quando a gente conseguir finalizar, mas a gente já se encoraja. Eu vou marcar por fora agora, de forma provisória, a altura aqui para que a gente possa tirar mais um pouco dessa chapa aqui, chegar numa chapa mais, ou melhor, menos podre, porque essa daqui está emendada aqui para cima, ó. Tá? E aí sim a gente vai conseguir definir como que a gente vai encaixar. Não sei se o Borges vai vir aqui, mas aí a gente vai precisar com certeza pensar bem como que a gente vai fazer a montagem. De qualquer forma, eu quero tirar o excedente aqui. Por quê? Porque eu preciso tirar um pedaço, não muito acima disso daqui, na verdade nada acima dessa parte aqui, para fazer o remendinho do pé de coluna desse lateral aqui, porque eu quero soldar ele aqui também na caixa de ar. Bom, o que eu vou fazer agora? Naturalmente, essa chapa eu preciso preservar ela no mínimo até aqui, para que a gente possa
ter uma tolerância para fazer o encaixe perfeito, seja na solda ou seja no PBA. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar 3 pontos na lateral aqui. O que eu vou fazer agora eu não vim em lugar nenhum, tá? Não estou dizendo que nunca ninguém tenha feito, a ideia não é essa. É que simplesmente o meu medo é tanto de cortar alguma coisa a mais. E outra, conversando com a Bianca na hora do almoço, a gente considerou a possibilidade disso daqui não estar perfeitamente paralelo com essa superfície. Isso daqui não importa, porque a gente consegue soldar meio centímetro para cima ou meio centímetro para baixo. A questão é se o resultado final vai ser perceptível que o remendo ele ficou torto ou para trás ou ele ficou torto para frente. Então, para garantir isso, para garantir uma simetria da parte da frente com a parte de trás, o que eu vou fazer? Eu vou apoiar a trena aqui em cima e a marca onde eu coloquei aqui deu 64. Eu vou puxar até o 66. Mais do que isso, eu quero ver se as outras coincidem com esse 64, que é a referência que a gente está com ela paralela. Olha, aqui já deu 65 quase. A gente já tem uma diferença grande. Não significa muita coisa, porque eu posso simplesmente ter prendido o remendo fora do alinhamento dessa chapa. De qualquer forma, é importante a gente descobrir isso antes de cortar e antes de soldar. Olha, essa daqui já está quase no 66. Então 66 eu estou considerando aí uma medida com 2 centímetros de segurança, sendo que 1 centímetro é o que ele tem que encaixar ali. E de repente eu posso até cortar quando for o momento com 67, alguma coisa assim, para eu poder dormir em paz, mesmo que eu tenha que fazer 2 ou 3 cortes até chegar na medida ideal. Bom, eu já tenho uma marca de referência que a gente vai conferir algumas vezes antes de se meter a besta aqui. O que eu vou fazer aqui, esse risco vertical, é o espaço onde a gente tem a coluna interna. Aqui a gente tem a coluna interna também, então quando eu tiver com o disco de corte eu não vou atropelar aqui, porque senão eu vou cortar a parte dela que é soldada aqui. E a mesma coisa nesse último espaço aqui, e aqui fica o Texas. Tá? Então eu vou cortar até aqui, apesar de que ele não tá, essa lateral não está mais presa no Texas. Depois eu venho e corto a parte externa aqui a caixa de roda. Cheio de coragem agora que eu consegui colocar a caixa de ar interna do lado esquerdo da Kombi, a gente vai partir do lado direito, que o desafio aqui é que a gente tem as portas do salão, a gente vai ter que manter tudo alinhado. Então, enquanto o remendo da lateral ali a gente chamou de operação Portela, esse daqui, mais do que necessário, a gente vai considerar que é a operação Portelinha. E ele está aqui. E a sequência que eu decidi fazer esse reparo é a seguinte: primeiro montar o Texas novo aqui, mais ou menos na altura correta, lembrando que eu vou ter que cortar aqui, tá? Aonde me agradar mais, aonde eu achar que a altura tá boa. Vou montar esse remendo aqui para que fique equivalente ao lado de lá. Vou arrancar o portelinha daqui, ó. Colocando esse daqui, a gente percebe que ao contrário daquele que a gente tem mais de 5 centímetros de tolerância ali, entre o reparo novo e o reparo antigo, esse daqui a gente tem pouca coisa. Então esse aqui, apesar de ser mais curto, eu vou ter que ficar bem mais atento. Então a primeira coisa, eu vou cortar tudo aqui que não dá mais para aproveitar. Bom, eu não sei qual vai ser o resultado final que a gente vai conseguir na tua Kombi, Bianca, mas com certeza eu vou tentar dar um acabamento melhor do que isso que a gente está vendo. E aqui, isso aqui está mal feito? Não, mais uma vez, isso daqui foi um reparo feito de forma objetiva, porque isso daqui
numa época melhor do que hoje, era um carro, um utilitário era visto como tal. Hoje em dia esses carros são paparicados, então muitas vezes um reparo selvagem desse daqui, extremamente objetivo, pode parecer grosseiro. Mas é a diferença entre você levar as coisas que você tem para vender na feira num carro que te custaria muito barato, tanto para comprar quanto para manter, e num carro que hoje você vê por absurdos aí, igual a gente tem encontrado na internet. Eu espero ficar melhor do que isso, mas da mesma forma eu quero fazer o reparo racional. E para mim o reparo racional é o quê? Dentro das minhas habilidades, com as ferramentas que eu tenho e com o melhor capricho que eu puder. Afinal é sua, né, Bianca? Isso. Cadê o Texas, Bianca? Pronto, aqui a gente percebe também um reparo feito às pressas aí, provavelmente no dia de folga, no dia que não ia ter feira para a Combinha. E atendeu ela muito bem. E a gente vai tentar, sem dúvida, fazer alguma coisa melhor do que isso daqui. A gente vai tentar escapar do reparo objetivo, dos reparos objetivos que as Combinhas sofriam, para o preciosismo que existe hoje. A gente vai achar um meio termo, mais do que racional, um meio termo real. Seja você que vai fazer o serviço, ou você vai pedir para alguém fazer, para que você não gaste dinheiro com um reparo que vai terminar depois de algum tempo assim, e da mesma forma para que você não gaste dinheiro numa Kombi e no final você poderia estar andando, por exemplo, num Mercedes-Benz. Bom, aqui onde a Bianca está mostrando foi o último remendo que foi feito nessa Combinha, e cada vez que eu passava a lixadeira, como um arqueólogo, eu ia percebendo camadas diferentes de massa plástica. Teve uma massa plástica da era do Tancredo Neves, teve uma massa plástica da época do Plano Verão, teve outra da época do Plano Cruzado, uma da época do Itamar Franco e assim por diante. Até do Plano Real teve massa aqui, cada uma com uma tonalidade diferente e com uma espessura diferente. Então aqui a gente tem o resultado, como é que eu posso dizer? O resultado real de um remendo é esse daqui. E é normal ele ficar coberto com massa, com uma quantidade de massa. Em alguns pontos aqui tinha bastante, eu gostaria que tivesse menos, gostaria, tá? Mas aí entra aquela questão. Teria que ter sido feito um remendo maior aqui, provavelmente o remendo que existia à disposição no mercado não seria o suficiente, e o reparo custaria mais caro. Então, objetivamente, eu vou até chocar alguns mais Zé Frizinhados, mas o reparo aqui foi muito bem feito, tanto que durou aí provavelmente uns 15 ou 20 anos pelo menos. E agora chegou o momento da gente tentar fazer alguma coisa para melhorar um pouco mais a história da Combinha. Agora que eu já tirei isso daqui, e antes de montar o Texas, cadê aquele outro reparo do Portela? Eu vou estudar a altura que eu vou cortar isso daqui, tá? Porque aqui é onde a gente tem os parafusos que vão segurar a dobradiça inferior aqui da porta, então eu preciso marcar muito bem aqui para não cometer nenhuma atrocidade irreversível. Bom, por enquanto, nada que eu tenha feito irreversível. Eu acho que a gente está no caminho certo. Isso daqui tem condições, tem potencial para entrar até aqui mais ou menos, mas eu não vou avançar dessa forma. Eu vou deixar ele mais para baixo aqui mesmo, vou ser econômico aqui na emenda para não ter muito trabalho. E aqui agora com a talhadeira eu vou tentar tirar isso daqui com bastante cuidado para não castigar essa chapa aqui. Não sei, talvez eu até precise fazer alguns furos.
Bom, eu acho que a Bianca mostrou eu desbastando aqui com a lixadeira. A gente tem alguns pontos de solda aqui, originais, que não era possível ver onde eles estão. Então, se você tentar com a talhadeira aqui, acaba saindo, mas você entorta essa chapa que é bem delicada e fina. E a gente deu a sorte de ela estar inteira aqui. Tá? Então, eu preferi pegar o método mais lento, mas eu acredito que é o que vai agredir menos o metal, que foi com o disco de desbaste. Tá? E a mesma coisa eu vou tentar fazer aqui. Aqui, por outro lado, eu já percebo três, onde está meu dedo aqui, ó, três soldas, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Eu vou tentar, não tenho certeza que eu vou conseguir, mas eu vou tentar passar uma furadeira aí para ver se isso daqui solta mais fácil, para eu não estressar muito essa chapa. E se eu tiver 3 furos do lado de lá, vai facilitar no momento de eu fixar essa chapa aqui. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria cortado aqui 1 centímetro mais para baixo. Tá? Por quê? Primeiro, porque não estava podre. E segundo, porque eu não estaria tão próximo dessa travessa horizontal aqui. E agora, olhando, eu percebo que eu vou ter que soldar aqui. E essa travessa vai acabar atrapalhando um pouco. Então, claro, aqui eu vou tirar 1 centímetro a mais daqui, para a gente conseguir fazer o alinhamento dessa parte aqui. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente está indo... a gente não tirou nada que seja irreversível por enquanto. Bom, a Bianca não conseguiu mostrar eu furando, por quê? Porque ela ficou segurando uma madeira aqui atrás, para esse painel ele não ficar entortando demais. De qualquer forma, eu localizei os 3 pontos de solda. Quando você está trabalhando com a solda original, que é só alguns pontos, fica fácil você encontrar, e sem quase que esforço eu consigo deslocar toda essa peça daqui. Pronto, agora a gente está só com o painel externo aqui da Kombi e essa chapa dobrada. Então, antes da gente chegar e colocar o remendo que o Portela trouxe pra gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma boa limpada aqui e vou até aplicar um pouco de ferrox para evitar problemas futuros. Eu estava conversando com a Bianca aqui. Eu acho que é mais fácil a gente montar essa parte agora, tá? Porque a gente consegue o alinhamento aqui nessas 3 travessas, que eu entendo que são as fundamentais nesse momento, tá? Aqui eu não vou montar torto, se eu tiver todo aquele espaço ali atrás para manobrar, antes de montar o Texas. Aqui eu consigo fazer um pequeno ajuste, tá? Na questão do encaixe perfeito aqui nessa parte, mas aparentemente já deu tudo certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou priorizar a solda nesses 3 pontos, talvez eu dê só um pontinho, para aí sim poder ir ali atrás e tentar montar o Texas. Além dele, a gente pode já confirmar a altura que a gente vai ter que cortar a lateral aí para encaixar o remendo da melhor forma possível. Bom, infelizmente, para eu poder soldar aqui da forma mais alinhada possível, eu vou precisar que a Bianca dê uma pausa na filmagem para que ela possa segurar a caixa de ar na posição que eu preciso. Então vamos lá, Bianca. Bom, agora que a gente colocou essa caixa de ar, a primeira coisa que eu tive curiosidade de fazer é ver se esse U aberto ele encaixava perfeitamente aqui. E perfeitamente é uma palavra que não combina com a Kombi, naturalmente, mas ele encaixou depois de um pequeno retrabalho aqui de mais ou menos 5 milímetros, tanto desse lado quanto do outro, porque eu não sei se a peça vem maior ou se a gente acabou montando quase uns 8 ou 10 milímetros um pouquinho mais fechado. De qualquer forma, eu acredito que isso não interfira
no resultado final. Essa daqui eu só coloquei para ver, na verdade, o quanto eu vou ter que desbastar, o que eu vou precisar furar aqui para no momento que eu for fazer a solda definitiva, que a gente consiga encaixar. Lembrando que ela não vai ficar aqui. Eu vou ter que bater ela, vou ter que rebater ela toda, na verdade, o máximo que eu puder para lá, para que ela encaixe, encoste, né, nesse remendo tosco que a gente fez. Entre esse U aberto e esse remendo, a gente vai deixar um cordãozinho do selante PU. Infelizmente não é agora que a gente vai ter a oportunidade de montar essa estrutura. Por quê? Porque agora a gente vai lá pro Texas. Bianca, o Texas sumiu de novo. Bom, antes de soldar, é claro, eu vou do outro lado e vou ver exatamente a altura que a gente pode colocar esse remendo. Mas aparentemente ele vai ficar muito bem aqui, nessa posição. Então eu vou cortar ele mais ou menos aqui, vou dar a curvatura necessária e eu vou dar alguns pontos de solda aqui. Espero que dê tudo certo. Aqui eu percebo muita oxidação nessa parte interna da curva do paralama. E aqui, francamente, não tem muito o que fazer. O que eu vou fazer é lixar da melhor forma possível, tentar tratar a chapa. E no momento que a gente conseguir trazer isso daqui pra cá, porque ele vai ficar preso através do portelinho aqui, dessa forma mais ou menos, deixa eu ver, ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Ou seja, ele vai entrar com uma certa resistência. E aqui depois a gente coloca um cordão, aí eu vou ver direto com o Borges se a gente usa aqui o PBA ou o selante mesmo, já é suficiente. Lembrando que um pouco de flexibilidade aqui não vai ser nenhum crime. Tá, o que a gente precisa ter é uma perfeita vedação. Bianca, autoriza a solda apesar desse pequeno buraquinho? Autorizo. Eu faço um pequeno remendo aí depois. Tá bom. Bom, ontem eu trabalhei praticamente até escurecer contra a vontade da Bianca e ela tinha razão. Porque eu acabei falhando aqui. Pode mostrar, Bianca. A gente tá com a caixa de ar aqui e eu acabei soldando ela um pouquinho para dentro aqui, meio centímetro mais para dentro. Então eu vou ter que tentar soltar os pontos de solda que eu dei aí, tentar preservar a integridade do Texas para conseguir aí sim dar uma forçada nessa estrutura e aí sim soldar na posição correta. Bom, depois de brigar um pouco com a lixadeira ali, eu consegui soltar a solda, que francamente ficou mais sólida do que eu tinha imaginado, não estava quebradiça, não tinha nada de fácil de soltar. E eu tive que cortar o pedacinho da chapa aqui onde estava soldado, mas de qualquer forma eu consegui soltar, consegui afastar aqui em torno de 5 a 6 milímetros. Agora a gente está mais ou menos na medida certa e agora sim eu vou soldar em definitivo.
Prontinho, agora já está soldada no lugar certo. E agora eu tenho uma dúvida tremenda, eu não sei qual é a sequência de montagem, então vou precisar pedir a orientação para o Portelinha. Eu imaginei que a próxima seria essa daqui, a Bianca vai aproximar para mostrar, mas a gente nota que ela não vai até embaixo da caixa, igual era de se imaginar. Ela provavelmente com essa abinha aqui, ela prende por cima do assoalho. Então só para confirmar isso, eu vou fazer uma coisa que eu tô com curiosidade, desde que eu comecei a esse reparo no assoalho da combinha. Claro que a gente não ia aguentar enquanto a gente não visse a peça aqui na posição. Certamente falta muito ainda para a gente fazer, mas isso daqui já é um alívio psicológico. A gente que não faz sempre esse tipo de serviço, na verdade é a minha primeira vez trocando um assoalho de Kombi, e o meu grande erro foi achar que ele era um pouco só mais difícil do que trocar de um Fusca, que eu já troquei alguns. Tá, e na verdade não é muito diferente, é muito mais demorado e mais difícil. Então por que eu montei ele aqui? Simplesmente para a gente ver o perímetro aqui do assoalho, aonde ele vai encostar, e para isso eu vou precisar dar uma levantada nele, a Bianca vai me ajudar e a gente vai dobrar um pouco mais essas chapas aqui para ele assentar por completo. Bom, a gente deu uma rebatida simplesmente para a chapa encaixar um pouco melhor do assoalho, mas como faltam duas travessas aqui, a gente não vai ficar forçando nada, não é o momento da gente pensar em fazer isso. Eu só coloquei o assoalho aqui provisoriamente para a gente tentar entender como é que essa chapinha, esse remendinho vai encaixar aqui. E, incrivelmente, a menos que eu tivesse com ele ao contrário, coisa que eu não estou fazendo, ele é curto na parte de baixo para que a gente mantenha a altura dos parafusos aqui. Então ele vai ficar praticamente aqui rente ao assoalho, e aqui na parte de cima ele é um pouquinho mais alto, considerando que você possa retirar um pouco de material. De qualquer forma, não vou fazer a instalação disso daqui agora. Eu tenho bastante serviço aqui embaixo para fazer antes da gente montar isso daqui. Claro, vou conversar com o Portela a respeito dos detalhes, do que ele acha melhor a gente fazer aqui, mas eu imagino que eu vou precisar fazer uma coisa um pouco mais para fora aqui, para poder deixar ele solidário aqui a caixa de ar interna. Mas isso daí não vai ser para agora, e também provavelmente não vai ser para o vídeo da semana que vem. Para isso eu preciso de muita, mas muita mesmo, orientação do Portelinha, porque em alguns pontos aqui eu tenho muita dúvida o que eu vou fazer primeiro ou o que eu deixo para depois. Bom, eu acho que por hoje a gente atingiu o objetivo aí. O vídeo provavelmente ficou curto, mas a gente trabalhou duro aí praticamente 3 dias sem parar, tá? Para conseguir esse singelo resultado. Eu não vou arriscar dizer que a pior parte já foi, eu não sei o que espera a gente aí na frente, mas certamente vocês vão acompanhar tudo, e se a gente errar, a gente não vai editar como sempre, vocês vão ver o que a gente fez de errado por um motivo muito simples, porque o objetivo da gente compartilhar nossa experiência é fazer com que você já parta de um ponto mais adiantado do que o que a gente partiu agora, ou seja, você não cometa pelo menos os mesmos erros que a gente cometeu aí. Um exemplo foi essa pecinha que eu poderia ter cortado um pouquinho mais para baixo, tá? E assim por diante. Muito obrigado por verem os nossos vídeos, e até a semana que vem, quando a gente vai continuar com o serviço na Kombi.